nós levamos o conhecimento até ele, ele se formou e ele se tornou um professor. E era um outro dado que eu tenho aqui, né? Que estudos indicam que pessoas com graduação têm maiores salários, né? E melhores oportunidades. É um negócio que, na sua visão, também é difícil também de mensurar, né, Marilisa? O quanto isso vai impactar lá na frente, né? Porque você está contando ali somente naquele fato específico daquele momento daquela pessoa. Mas as oportunidades que vão se abrir depois são imensuráveis, né? É uma transformação de vida, de pessoa, talvez até a personalidade, talvez até caráter, enfim, eu não consigo imaginar o quanto a educação transforma pessoas, né? Transforma a vida, enfim. A minha mãe sempre nesse universo, né? E nós sempre inseridas também, ajudando e depois trabalhando, enfim. Nós sempre tivemos assim, mas no decorrer do tempo, vivenciando isso, é que nós podemos perceber o que a educação faz na vida de uma pessoa, né? De uma pessoa que nunca imaginou ter a oportunidade. Então, eu acho que isso é o mais gratificante. E eu acho que lá atrás a minha mãe já visualizava isso. Era levar para as pessoas. Porque minha mãe sempre foi uma pessoa que pensou no próximo. Ela sempre pensava nas pessoas. E o meu pai, ele, embora não fosse o ramo dele, porque ele chegou aqui com o ramo madeireiro e logo já ingressou também com pecuária, mas o meu pai sempre foi incentivador da minha mãe e apoiador. Então ele investigava, ele ficava ali investigando se será que ia dar certo mesmo, será que ia valer a pena mesmo, e depois quando a minha mãe conseguia convencê-lo e ele entendia que aquilo, ele confiava na minha mãe, então meu pai investia e a minha mãe fazia. Era a aliança perfeita ali. Aí eu digo assim, sabe, Bruno, que eu e minha irmã, nós ganhamos tudo do meu pai e da minha mãe, né? Nós ganhamos tudo, veio tudo de mão beijada pra gente. Só que eu e minha irmã sempre valorizamos isso. Então, tudo que meu pai nos entregou, tá aqui a chave. Cuida. Nós cuidamos. Tudo. Nós cuidamos. Nós seguimos, nós fizemos. Nós fizemos. Nós buscamos competência para isso, nós buscamos, nós nos dedicamos e fazemos isso até hoje. Né? É o legado que eles deixaram para a gente e a gente cuida até hoje. E é uma coisa que a gente observa, né, Marilisa, conversando com algumas empresas, com alguns empresários, a importância de você não pensar somente como empresa também, né? Porque às vezes na primeira oportunidade ali, opa, fechou no vermelho e tal, já é óbvio que isso conta muito. Mas onde eu quero chegar é que ter um propósito, né? Ter um propósito, ter uma visão de longo prazo de impactar pessoas, de gerar valor, isso faz a diferença no longo prazo, né? Como empresa, né? Ter essa visão de que não é uma empresa, de acreditar num propósito, isso impacta nessa questão muito. também. Você acredita que é por aí também? Sim, foi isso que minha mãe ensinou pra gente, né? A minha mãe, ela era essa pessoa que pensava muito no próximo e eu acredito, com certeza acredito muito, não somente, Bruno, na questão do produto que nós vendemos, né, do serviço, né, que nós vendemos, mas também nas pessoas que nós empregamos, nos nossos funcionários, no corpo docente da Farol, nós sempre primamos, né, cuidar dessas pessoas, né, fazer as coisas da forma mais justa possível, né, enfim, cuidar bastante da nossa equipe. Nós sempre primamos isso. Então, minha mãe sempre foi uma pessoa que nos ensinou, né, a valorizar o próximo, a valorizar as pessoas.